Boa noite, meus amados. Hoje, pessoal, nós vamos ter uma aula de xadrez posicional. Quem joga Gambito da Dama vai se deleitar. E quem não joga vai se deleitar também. Tô sumido, gente. Tava ocupado com outras também atividades essa semana. Mais pra frente vou ter uma novidade para vocês, tá? Que eu estou trabalhando, não posso falar ainda porque é spoiler. Tem a ver com xadrez, mas não da forma que vocês pensam. Surprise, mais pra frente eu trago para vocês. Eu separei uma partida aqui, pessoal, de 1908 e eu deixei vocês na visão das brancas. Isso daqui, por que eu falei quem joga peão dama, tal, principalmente peão Gambito da Dama? Porque é uma partida do Akiba Rubinstein. Isso aqui é um clássico do Gambito da Dama, é um clássico, é uma partida obrigatória para quem joga. E é uma das partidas mais lindas e instrutivas que eu já vi na minha vida, porque é uma partida extremamente posicional, tá? É uma obra-prima. Vocês vão ver, gente, que o xadrez ele tem 64 casas, mas às vezes uma casa é primordial. O controle de uma casa é extremamente importante numa partida. Nesse caso, vai ser a casa de C5. Tá? D4 também, essas duas casas aqui. Mas principalmente foquem nessa casa de C5 aqui, das brancas, tá? Galera, eu vou tentar fazer da forma mais instrutiva possível. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, tá? Não vou passar linhas muito complicadas, mas é para vocês tentarem entender a posição. Tá bom? Os planos. Isso aqui é uma aula de estratégia, tá bom? Essa partida, ela tem, vocês vão ver peão dama isolado, vocês vão ver bloqueio, que é um tema do Nizovic, controle de casas vitais, controle de colunas vitais, tá? Peão passado, razoabilidade na hora da troca, tá? Trocar um cavalo por outro cavalo, um cavalo por um bispo pelo outro. Então vocês vão ver de tudo, tem de tudo um pouco aqui. Então vamos lá, ó. Rubinstein contra o Salve, Lodz 1908, Gambito da Dama recusado. Ele abriu com Rubinstein de brancas, tá? Vou deixar vocês na visão das brancas. E o Salve de pretas. D4, jogou D5. Aqui, pessoal, quem joga Gambito da Dama tem que se preocupar, né? Na maioria das vezes é contra D5, perdão, né? Que pode levar para eslava, semi-eslava, ortodoxas, enfim. E as defesas índias, né? Cavalo F6, que já é outra coisa. Nesse caso, o cara replicou com igualdade, D5, tá? Com simetria. Rubinstein, C4, tá? Para quem não sabe, esse é o Gambito da Dama, é o lance inicial do Gambito da Dama, que pode transpor para uma catalã, né? Dependendo, tem gente que joga até inglês assim. E isso aqui é para induzir, né, as pretas a tomarem, né, e ceder um peão central por um lateral, né? Que as brancas têm N maneiras muito fáceis de recuperar. Uma delas é dando esse cheque aqui e tomando o peão, né? E veja que as pretas vão ficar com um peão central contra dois peões centrais das brancas, né? Se trocar, vai abrir a coluna C futuramente, né? Se não fizer nada, o cara vai, né? Se qualquer coisa toma, já abre a coluna C, né? Para as brancas e já força a tomar uma decisão porque atacou o peão central. Então vamos lá. Vocês vão ver que as pretas vão jogar a defesa Tarrasch, tá? Jogou E6, beleza? Tá preparado para exatamente isso. Se trocar, né? Se tomar, toma. Ele já mantém a igualdade, mantém um peão no centro, pelo menos. Beleza, beleza. Cavalo C3. Esse aqui é o lance
temático, né? Até então normal, beleza? Porque agora, gente, no gambito da dama, a galera joga isso por quê? Porque não tá, o peão de C já avançou, né? Ele não tá mais na frente do peão. Então o cara passa o peão primeiro, né? Veja que tem um controle legal de algumas casas, o controle de uma casa central ele tem, né? E o cavalo também, ó, vigia. O cavalo, o peão já vigia uma casa importante do centro, que é D5. Beleza? Então já adiciona uma pressãozinha a mais, né? Veja aqui, ó, um ataque. Um ataque, 2 ataques no peão, ó. Peão e cavalo. E, ó, um peão defende e a dama defende. Tá 2-2 por enquanto. E agora as pretas fazem um lance que é importante, tá? É um lance que tem os seus prós e contras. Mas principalmente, gente, contra peão dama, principalmente as pretas têm que fazer esse lance. É um lance libertador, tá? É um lance agressivo, tá? As pretas atrasaram o desenvolvimento para atacar o centro. Jogou C5, tá? É um lance libertador para as pretas, né? Se tomar, já retoma desenvolvendo, né? Vocês vão ver muito isso em francesa também. Mas vamos lá. Aqui está falando o seguinte, o Tarrasch não gostava desse lance, né? Ele dizia que você fica com o peão isolado, porque se o cara toma aqui, toma, ó, toma, retoma, brancas tomam. Além das brancas ficarem com um peão a mais, as pretas ficam com um peão isolado. O que é um peão isolado, Hugo? É um peão que não tem amiguinhos aqui, tá? Nas colunas adjacentes a ele, né? Então os carinha aqui, ó, os companheirinhos que vão avançar com ele, não defende ele mais. Acabou, ele é um peão sozinho. Vai ser alvo, né? A gente sabe que ninguém gosta de peão isolado. Só que a vantagem do C5, gente, é que o cara já atacou aqui, tá? Ele ataca, aqui o livro ele fala, ó, ele ataca o peão de D4, tá? Libera a casa de C6, porque mesma coisa que a gente falou aqui, ó, ele já avançou e libera o cavalão para entrar em C6, tá? Se o cara tomar, ele retoma desenvolvendo, né? O bispo ele toma com ganho de tempo, tá? Então, o bispo de C8 também fica livre, né? Porque o cavalo, gente, ele pode vir para C6 ao invés de vir para D7, que às vezes acontece aqui, né? Quando esse peão não é a hora dele sair ainda, esse cavalo fala assim, ó, putz, cara, eu vou ter que, se eu jogar para cá, esse peão de C não avança. Então, às vezes, você tem que jogar para cá e ficar na frente do bispo, fica chato, né? Mas aqui, ó, beleza. Tá na melhor casa, ó, influencia o centro e o bispão sai, né? Então, gente, primeira dica para vocês sobre isso, né? Peão isolado, peão dama isolado, principalmente. Evite, mas há exceções, né? Ninguém está perdido ou ganho por causa de deter o peão isolado, tá? Não tenha medo de peão isolado. Então, o que aconteceu aqui? C por D5. As brancas tomaram, tá? Essa é a melhor forma de manter a iniciativa, tá? As brancas querem sim deixar as pretas com o peão isolado. Toma, é o mais seguro se fazer, não tem jeito, né? Cavalo F3, não tomou agora ainda, calma lá. Cavalo F3. Agora veja que os dois cavalos das brancas, gente, estão de olho. Ó, o cavalo de C3 está de olho nas casas claras, o cavalo de F3 está de olho nas casas escuras, do centro, tá? Então, tá sob monitoramento dos cavalos. Cavalo F6 pelas pretas, tá? Aqui, né, gente, não tem muita diferença, cavalo F6 ou cavalo C6, tá? Os dois lances são bons aqui.
não tem problema nesse caso você jogar um ou outro primeiro, tá? E aí vem um lance muito bom das brancas. G3. Olha só, olha que legal. Esse aqui talvez um dos melhores lances, se não for o melhor. Eu não botei na máquina, tá? Mas acho que esse aqui é um dos melhores lances que as brancas têm à disposição. Veja que ele vai ficar parecido com uma catalã, né? Porque a catalã ela é um gambito da dama com fianqueto, né? Então lembra muito uma catalã, né, cara? A catalã ela é um gambito da dama com abertura hatch, né? Mais ou menos uma mistura das duas. Aqui, por exemplo, ele pode jogar um E6, abrindo esse bispo. Desculpa, um E3, né? Pode. Bispo F4? Pode. Tá? Se ele não tem um peão E, o peão E para encher o saco do bispo mais. Se ele jogar esse, cai. Né? Então, pode também. Bispo G5 é muito chato. Tá? O Alekhine jogava isso aqui. Jogou uma partida em 24 lá, aquele livro de 1924, aquele torneio em New York, contra o... Vou lembrar o nome dele depois. Ele jogou ele tem uma partida que ele começa, ele já enche o saco do cara. Kussman, sei lá o nome do cara. O Alekhine jogou. Só que esse lancezinho aqui, ó, pra quê? Pra mandar o bispão aqui. O que o cara viu, o Rubinstein? Ele viu o seguinte, quando trocar os peões, ó, D5 vai virar um alvo. O cara não vai ficar com o peão isolado? Madeira nele. Madeira nele. Ó, sacou o lance? Então, beleza, é isso daí, ó. Isso aí. Cadê? Como é que tava aqui, gente? Tava assim. Bora lá. G3. Cavalo C6. Tá? Lembra que a gente falou, né? Não vai jogar para cá, né? Já jogou o C5. O bispo de F8 já está monitorando o peão. Então você não precisa, né, jogar o cavalo para cá para monitorar também. Ele está atacado uma vez só o peão. Não tem problema, tá? Tem contato, mas ele está defendido. Então, ó, não tampa o bispo não, tá? Joga para cá, né? Isso aqui, inclusive, é a defesa Tarrasch, né? Bispo G2 conforme o plano, né? Comanda longa diagonal, tá? Agora o cavalo tá na frente, tá? Mas calma, vai precisar trocar os peões primeiro. C por D4, as pretas tomaram, tá? Aqui ele fala que seria melhor, né? Ele fala que talvez bispo E7, né? Para acelerar o roque e desenvolver uma peça. Continua de olho aqui, né? Talvez um bispo G4 aqui, que aí já evita isso aqui, ó. Ele vai cravar o cavalo, vai ficar chato, né? Mas eu não, sinceramente, não vejo erro não de tomar, né? Porque talvez o cara toma, quando o cara toma aqui, ó, o bispo dele, ó, não passa. O cara toma, ele dá mobilidade para o bispo, né? Passar. Também não está errado. Beleza? Fechou. Tomou. Cavalo por D4. E chegamos num ponto da partida. Agora aqui, as brancas deixaram as pretas com um peão isolado. Lembre-se, não tem peões pretos na coluna E e nem na coluna C. Amém, irmão? Amém. Então, vamos lá. E aqui está falando o seguinte, não vou ler tudo que o livro fala, gente, mas, e às vezes tem muito iniciante que está vendo esse vídeo, né? Eu sei que muitos de nós já sabemos e tal, mas é legal falar para quem está começando, né? Parece que você fala assim, putz, agora eu vou ter que ficar babado o peão, porque ele vai ser atacado, fuzilado de tudo quanto é forma. Vamos jogar ele na fogueira, agora eu vou ter que jogar minhas peças, dama, cavalo, bispo, para segurar o infeliz aqui, porque ele vai ser fuzilado.
parece que é meio... o cara fica desencorajado, né? Aqui diz que alguns teóricos, né, como por exemplo Philidor, que foi um grande jogador do passado, ele fala, tem um livro dele que chama Chess Analyzed, e ele fala, um peão quando separado dos seus colegas, tá, vai sofrer, nunca verá o sol raiar, nunca verá a sorte. Agora o Tarrasch mesmo, né, que é o nome do cara dessa defesa, que inventou essa defesa, ele dizia assim, ó, o cara que tem medo de possuir um peão dama isolado deve desistir do xadrez, abandona. Então, galera, dito isso, a gente tem que analisar o seguinte, o que as pretas têm de positivo no seu favor? Uma boa mobilidade de peças. Ó, por enquanto, não tem bispo mal, tá? Porque tem um peão no centro. Esse bispão, claro, ele passa para cá, passa para cá, passa para cá, né? Se você quiser trocar aqui depois, se quiser trocar com a dama, trocar os bispos, de boa. Você pode abrir ele em fianqueto, né? Agora não, porque tá caindo o cavalo, né? Mas eu falo assim, talvez isso, assim, ó. Pode fazer. Esse bispo preto passa também. Tá bem aberto o jogo, tá? E outra coisa, mostrar para vocês aqui, ó. Eu esqueci. Que as pretas também têm posto avançado para as peças, cara. Ó. C4, E4. Botar uma peça aqui, ó. Esse peão, ele vira ele ajuda a ter um posto, né? Ó, pau, pau, entrou. Entendeu? Ou aqui, futuramente, né? Tranquilo, né? Então, e outra coisa, como as pretas têm a coluna C aberta, na verdade assim, né? A coluna C está aberta mesmo, não tem peão de ninguém. E a coluna E está semi-aberta para as pretas, ó. Só as brancas têm um peão aqui. As pretas estão abertas. O preto pode usar, jogar uma peça pesada, torre, dama, fazer uma bateria aí de 2 torres. Pode fazer N coisas aí, velho. Entendeu? Tá tudo sob controle, ninguém tá perdido. Agora, e as brancas? Qual que é a vantagem das brancas? Ó, tem uma peça permanentemente aqui, ó, em D4, tá? Quando eu falo isso, o que isso quer dizer? Não tem peão nas colunas adjacentes. Não tem nenhum peão preto na coluna E que vai encher o saco desse cavalo aqui, nem na coluna C que vai bulinar o cavalo aqui também. Não tem, tá? Então esse cavalo nunca mais sai daqui. Se ele tiver defendido aqui, ó, acabou, velho. Acabou, né? Aí pode pular para um monte de lugar, né? Bloqueia esse peão de avançar, né? Quando tem um peão dama, você bloqueia ele com a peça e ataca ele. Fechou? Aqui ele tá falando assim, ó, não é que o peão pode ser facilmente capturado, porque o que acontece é o seguinte, o número de peças atacando tem que ser maior do que o número de peças defendendo, né? Então, no caso aqui, ó, ele tá sendo atacado por 2 peças, ó, bispo e cavalo, defendido por dama e cavalo. Ah, eu acrescento mais um agressor, eu acrescento mais uma defesa. Aí, o empate, gente, é sempre da defesa, tá? Para você que está começando aí, ó, se tem 3 atacantes e 3 defensores, ganha sempre a defesa. Porque, ó, o ataque toma, a defesa toma, ataque toma, a defesa toma, ataque toma, a defesa toma. Então, a casa final sempre é da defesa. Agora, se você tiver um atacante a mais, aí cai a peça, cai o peão, enfim. Voltando. O que as pretas fizeram aqui? Dama B6. Bacana, um lance bom, tá? Um lance muito bom. Porque aqui ele tá querendo tomar, né? Ou aqui, ou ganhar o cavalo.
o cara meio que força. É um lance bom, gente, porque ele força o cara a tomar, né? Pelo menos tomar uma decisão, ou voltar com o cavalo, alguma coisa. Porque se o cara defender com o peão aqui também, ele tampa o bispo preto. Entendeu? Então já começa... esse é um lance que enche um pouco o saco, né? E agora pausa. O que você faria aqui? Pausa aí, eu vou até dar um gole aqui no café. Está de brancas, qual que é o melhor lance aqui? Se você pensou em trocar os cavalos, você está certo. Jogou, tomou o cavalo. Esse é o melhor lance. Por que ele é o melhor lance, pessoal? Veja que as pretas, o cara não vai tomar de... Ó, não pode tomar aqui de dama, porque cai o peão. Tá? Porque agora, ó, o peão está atacado. 1, 2, 3. Ó, cavalo, dama, bispo. E defendido 2. Então esse peão cai para sempre. Então não pode, tá? Não pode. Ele vai ter que tomar o cavalo de peão. Só que aí você fala assim, puta merda. Mas aí, ó, agora o peão que estava isolado do cara não está mais isolado. Como assim, né? Então assim, agora as pretas, eu até anotei aqui, ó, quer ver? O peão isolado está bem defendido, né? Agora as brancas, o branco fica com um bispo idiota aqui, ó, mordendo pedra, porque não dá mais para tomar, né? Já atrapalhou toda a diagonal do cara, né? Aí não tem como, cara. Não tem como. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não tem como mesmo, gente. Não tem como explorar o peão, tá? Porque se jogar sei lá, você faz um negócio desse, ó. Você joga um cavalo B3, né? Se você não toma o cavalo e joga esse, por exemplo, o cara vai jogar esse, cara. Tá vendo que merda? É duro, ataca. Ó, os bispos do cara vai sair, tá? Os bispos saem, torre entra e começa o contra-jogo das pretas aqui. Então, eu acho que não vale a pena, não. Tá, voltou aqui. E outra coisa, tá? Ó, cavalo B3, D4, tá? Se o cara toma aqui, a dama toma, o cavalo tá atacado, a torre tá atacada. Tá vendo só? Então, assim, eu não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Se você jogar, inclusive, na máquina, também não... O melhor lance é esse aqui. Aí você pensa, por que o cara tomou? Quando ele retomar, você vai bloquear a casa de C5, que ó, você vai dominar a casa de C5 com peças, tá? Que é o que está dizendo o livro. Você vai ancorar peças nessa casa aqui, o cara não vai conseguir avançar, vai bloquear. E ele vai ficar com o peão atrasado agora, tá? Aí esse cara não vai poder se mexer porque ele vai cair e vai deixar o peão sozinho. Vocês vão entender, vai fazer mais sentido para vocês depois, tá? Conforme a gente vai avançando. Ó. Então, ele tomou de peão, tá? De peão. Porque senão, novamente, gente, tomou de dama, cai o peão de D4, de D5, tá? Aí o que acontece? Antes de prosseguir o ataque, roque, né? Veja que a torre vai precisar passar, então ele vai precisar da torre no ataque. Bispo E7, tá? Não pode, gente, avançar, tá? Nenhum dos peões, porque se você avançar aqui, o peão cai. Se avançar esse peão. Se você avançar... Por exemplo, se você avançar aqui, cai aqui, né? Se você avançar D4, cavalo A4, vai
A dama que está protegendo o peão vai ter que sair. E aí cai o peão, né? Vem pra cá, o que acontece aqui? Cai aqui, né? Olha que desgraça. Que desgraça. Então, realmente não dá para avançar os peões. Opa, tava aqui, né? Não dá para avançar nenhum peão. Fechou? Então jogou. Bispo E7, continua de olho. Fechou? Aqui tá falando o seguinte, tem chances melhores. O lance melhor era jogar bispo E6. Traz mais uma proteção pro peão, tá? Tira. Ó, isso aqui é um tático terrível, cara. Esse peão aqui fica cravado, ó. Ele é um alvo e ele tá cravado, porque ele não pode cair a torre limpa, né? Então, ó, passa a torre depois, protege mais uma vez o peão e pau na máquina. Vamos jogar xadrez, né? Talvez seria melhor o bispo E6 do que o bispo E7, mas vamos lá. Cavalo A4 pelas brancas, tá? Não tá, o branco aqui não está interessado em atacar desculpa, tava assim. Interessado em assustar a dama aqui, não. Vocês vão ver o que ele quer fazer. Ele quer a Santa Casa de Misericórdia de C5. Ele quer uma peça aqui, tá? Vocês vão ver o que as brancas vão fazer. Isso aqui é majestoso. Dama B5, tá? Tem que ficar pela vizinhança, não pode sair muito. Tem que continuar protegendo as duas dondocas aqui. E agora, pessoal, e esse bispo aqui, ó? O que você faz com ele? Você precisa desenvolver ele para conectar as torres e as peças pesadas. Esse bispo, ele vai para onde? Vai para G5, F4 ou E3? Para onde que ele vai? O que vocês acham? Que é o melhor caso aí? F4 é bom também. E3, bom também. Tá? Todas as casas são muito boas. Qualquer uma dessas três é muito boa. Só que pensa no seguinte, qual que é o plano das brancas? O plano, durante a partida, o cara falou assim, ó, o Rubinstein falou assim, ó, eu vou dominar a coluna C e a casa C5 é minha, tá? Santa Casa de Misericórdia é minha. Então, ele tem que agir de acordo com o plano dele. Pensando nisso, esse é o lance, tá? Dominar C5. Ó, cavalo, bispo, tá? Começou. Já pensou? Se ele passa uma torre, troca aqui, ó, pá, torre. Aqui é dele, das brancas. E aqui tá falando o seguinte, o livro, ó. Após você definir um plano lógico para seguir, você deve jogar lances conforme o seu plano. Lances, fala assim, ó, pô, eu quero dominar essa coluna, então, beleza. O adversário vai ver que você vai dominar essa coluna, só que você tem que ter iniciativa e forçar a sua vontade sobre o adversário. É isso que é iniciativa, né? E aí você não pode sair desenvolvendo de qualquer forma, você tem que desenvolver de acordo com o que você quer fazer, com o que você determinou, né? Então vocês vão ver, gente, o plano é dominar a casa de C5, vamos lá, tá? Aqui as pretas não tiveram a mesma felicidade, né? Porque o cara fez o quê? Acho que ele não percebeu, ele fez um bom lance de desenvolvimento, ó, rock. Vai falar que é um lance ruim? Não é um lance ruim. Só que ele tinha um melhor. Aqui, gente, de novo, ó, ele tem que jogar um bispo E6 aqui, cavalo D7, entendeu? Torre C8, para poder empurrar, cara. Ó, dama, torre, cavalo, bispo, segura a rapadura. Se as pretas não empurrar esse peão e começar o avanço, o cara vai ser morto, frito, esfarinhado, cara. Morto, frito, esfarinhado. Ele precisava disso, mas ele fez o rock, né? O que as brancas fizeram? Torre C1.
Olha que delícia. Coluna está semi-aberta para as brancas, eu vou lá. Veja, ó, em três lances, ó, os últimos 3 lances, foi para controlar a casa de C5. Os últimos 3 lances, as brancas põem em prática o plano delas. Olha que legal, é top, né? Bispo G4. Cadê? Bispo G4. Esse lance vem com uma ameaça. Identifique aí a ameaça. Muito bem. A ameaça é essa, né? Bateria, bispo e dama, cai o peão, né? Cai uma qualidade, né? Esse é um lance muito chato, inclusive. Esse é um lance muito bom, pelas pretas. Como que você está de brancas, o que você faz aqui? Qual que é a melhor saída? O que você faz? Torre 1, F3. O que você faz aqui? Cavalo C3. Torre C2. Vamos lá, vamos analisar, pessoal. Vamos pelo menos pior, vai. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Ó, em primeiro lugar, torre 1, vai. Torre 1, a torre fica idiota, né? Você vai ficar com a torre babado o peão aqui. E o cara futuramente pode pressionar esse peão de novo. Então eu não acho bacana. Se você faz cavalo C3, cai o peão, né? Você entrega um peão. Entrega de bandeja, de graça, para as pretas. Torre C2, maravilha, protegeu o peão. Opa, cuidado. Pendura o cavalão. Já tá com o peão que vai tá banguela aqui, né? Cuidado com isso aqui. Que outro lance que tem? F3. Você fala assim, putz, aqui eu dou uma afrouxada, né, na posição do roque, né? Tampa o bispo, né? Ó, o bispo é um dragãozão aqui. A espada de He-Man vai ficar trancada, né? Putz, o que eu vou jogar? O que vocês jogariam aqui, pessoal? Vamos lá. As brancas jogaram esse. Esse é o melhor, tá? De acordo com a, né, gente? Com a necessidade. É o melhor lance, tá? O menos ruim. Por quê? Por causa desse amigão aqui, ó. Ó, desse camarada aqui, ó, do eclesiástico, que tá em Elcio 3. Por quê? Primeiro que esse lance vem com ganho de tempo no bispo. O cara vai ter que voltar ao bispo, tá? 2. Esse bloqueio da longa diagonal é temporário. É temporário, tá? Depois, na hora que essa torre sai daqui, esse bispo pode passar para cá, inclusive. Ou avançar e abrir o bispo de novo, tá? E não tem fraquezas nas casas escuras do roque, porque você fala assim, ó, poxa, esse peão, ele defende as casas pretas, ele ajuda a defender. Quando ele avança, pô, ele cria buraco, mas o bispão tá aqui, ó. A espada do Ghost of Tsushima tá aqui. Então ele ajuda as casas pretas. Então, gente, não tem fraqueza, não tem como explorar. E outra, o cavalo, ó, se quisesse vir aqui um dia, acabou. Acabou, tá? Tá bem seguro esse rei. Então, isso que você tem que pensar em consideração. Jogou F3, bispo Voltaire para E6, né? Por quê? Porque até Voltaire voltava, né? E é o que eu falo, galera. O bispo finalmente ele veio para casa melhor, né? Só que eu acho que é meio tarde, vamos ver. Aí, ó. Bispo C5 entrou. Veja, pessoal, que as casas de D5, de D4 e C5 estão controladas, cara.
Ó, o bispão tá segurando a diagonal, junto com a dama, essa casa. E ó, agora o bispo ele dá uma trancadinha, não tem problema, mas ó, pimba, pimba, em C5. Tá bom? Então o que ele fez? Jogou aqui. Jogou em C5. Né? Então ó, bispo, torre, cavalo, tudo controlando C5. Outra coisa, bloqueio. Bloqueio, por quê? Como é que esse peão vai andar agora? Sem um amiguinho aqui. Cai, velho. Não cai. Não cai. Não pode. Vocês entendem que esse peão está atrasado porque ele também não tem os amiguinhos atrás? Então, tanto esse camarada não pode avançar, porque cai, como esse cara vai ser atacado por trás e vai cair também. E aí esse cara volta a ficar sozinho. Então esse é o problema do peão atrasado também. Muito legal, né? O que as pretas fizeram aqui? Não adianta tomar, porque o cara vai retomar, vai repor uma peça no lugar, continuar bloqueando e ainda vai levar um tempo na dama. Então já não é bacana. O cavalo está protegido, então não é bacana isso aqui. Ele estava assim. O que ele fez? Protegeu. Jogou a torre de F em 8. É a de F, né? É a de F. Agora vem um lance fino. Ah, esse aqui é lindo, cara. Esse lance é lindo. Oh, meu Deus do céu. É isso, gente. Eu fico muito feliz de aprender com esses caras. Olha que é uma partida de 1908, tá? Partida de muito tempo atrás. Olha que fino isso aqui. Torre F2. Olha que coisa linda, cara. Você fala assim, por que se... Pensa aí, pausa o vídeo e fala, por que esse lance é o fino do fino? É um lance chique. Chique. Veja que depois que as brancas jogarem E3, o cara vai passar a torre para cá. A pressão nessa coluna vai virar, isso aqui vai virar um diabo aqui. Deu a casa para a torre vir para o jogo. Olha só, um lance, gente. Um lance. Ó, um simples torre F2. Olha que legal. Olha que legal. Às vezes a gente não percebe isso, né? As pretas atacam o bispo, cavalo em D7, tá? Uma terceira vez, porque ele está atacado, ó, cavalo, dama e bispo. E aí chegou a hora das trocas, né? Tomou o peão, ou tomou o bispo, desculpa, tá? Vamos ver. As pretas têm que capturar, né? Então retomou. Outro lance lindo das brancas. Tá? O que você jogaria aqui? Porque veja que agora, ó, vagou, hein? Vagou. Não sei se seria a hora certa de empurrar, mas na hora certa vai dar. Talvez aqui, né? Seria a hora certa. Mas agora, casa tá vazia, hein? Preto pode fazer muita coisa aqui. Dama D4, exclama. Porque defende o cavalo, defende B2 e a bendita da casa tá no controle das brancas. Olha que legal isso aí, cara. O cavalo fica livre para sair, tá? Para cá ou para a própria casa, né? Se ele quiser bloquear. E a dama, olha, ela controla essa fileira, ela ataca nas diagonais, ela defende aqui. É uma dama centralizada, é muito forte, tá? Por enquanto ela tá sem defesa, mas o cara vai abrir um E3 aqui, tá? Então, vamos ver como que vai se seguir. Torre de E voltou para E8, tá? Por quê? O cara tem que voltar a torre para
para defender aqui, gente. Coluna C, tá? Por quê? Porque se o cara defende gente, se o cara defende com essa aqui, cai, né? Cai a 7. Então não pode. Então voltou com essa. Bispo F1. Olha que legal. O cara ativa o bispo com tempo. Agora, agora não. Que tá fechado ainda. Mas ó, chato isso aqui, hein? Torre de E em C8. As pretas já viram aqui. Não, a hora que ele abrir, ele vai abrir o E3 mesmo, aí eu vejo o que eu faço. Tá? Agora, com essa torre aqui, igual eu falei para vocês, o cara tá revivendo a possibilidade do C5. Tá? E o cara tem que jogar, velho. Ele tem que jogar. Senão o machado vai cair no pescoço. E vai mesmo, tá? E3 veio. Segura a dama. Com o tempo da dama preta, abriu o caminho para a torre. Né? Coisa linda, maravilhosa. Dama bola 7, Bernardo 7. Né? Por quê? Se o cara joga esse, porque ele fala assim, atacou minha dama, eu jogo o C5 e ataco a dama dele. Cuidado, hein? Cuidado, porque ó, torre por C5 e a dama continua atacada. Ganha o peão e a dama continua atacada. Não virou, não adianta nada. Então, leva um peãozinho para casa. Então não pode fazer o C5 agora. Então jogou dama para bola 7, né? Cavalo veio. Entrou. Oh, olha que desgrama. Bloqueia o cara aqui, ó. Cavalo tomou. Troca. Né? Por quê, gente? O cara quer aliviar, né? As trocas de peças alivia o cara que tá mais encurralado. E ele também elimina a peça que está infernizando ele, que não deixa ele empurrar, né? Tomou, torre, toma. Oh, desculpa. Desculpa aí, Elizabeth. Torre, toma, né? E olha que bacana se você analisar. A torre está em casa preta, cara, e o cara não tem o bispo preto mais. Então, veja que o peão já avançou. Coluna B não tem peão preto mais. Então, nenhum peão vai encher o saco da torre aqui. E o bispo não ataca o ponto do C5, porque ele é a casa de cor oposta. Interessante. E veja que o bloqueio ele é muito importante, porque o cara pode dobrar 600 peças aqui, ó. Ó, se tivesse um espaço aqui, a dama até aqui, ó. Vai, a dama tá no meu colo aqui, ó. Apoiando aqui. Pode vir 50 torres enfileirado. 1 metro de torre. O peão tá bloqueado, ele não avança, não acontece nada, cara. Não acontece nada. Vocês entenderam? Então é uma tristeza sem fim isso aqui. Maravilha. Vamos lá. Tomou. Bispo C7. Desculpa, torre C7, né? Porque o preto tá sem lance, ele não tem contra-jogo para as pretas, tá? Não pode tomar, porque a torre segura, não tem cheque, não tem nada, cara. Tá? Tem que fazer lance de espera. Torre de F em C2, já aumenta, já cria a bateria aqui, já aumenta a pressão na coluna C, tá? Dama bola 6. As pretas não tem lance. E aí, que delícia. B4. Tá na hora de avançar, galera. Ó, peão é a melhor ponta de lança de ataque. Começa a empurrar os homens aqui, ó. Aí vai vir. Vai vir gostoso. Qual que é a ameaça desse B4? O que vocês acham aí? É claro, é uma ameaça bem clara, né? B5, isso mesmo. Ó, não posso tomar porque tá cravado, né? Se tomar aqui, cai a torre. Limpo. Torre limpa.
Então, a ameaça do B4 é empurrar um B5, né? Lembrando, tá segurando aqui também. Opa. Vamos lá, vamos ver como continuou. A6, o cara não pode deixar o cara vir com um B5 de jeito nenhum, tá? E olha que legal, tem muito alvo para você escolher. O que as brancas fizeram? Torre A5, né? Por quê? Bispo e torre também estão atacando aqui, velho. Também estão atacando aqui. Muito massa. E outra torre pode entrar também, né? Veja que as possibilidades para as brancas são muito maiores. Por quê? Porque ela conduziu o jogo de acordo com os seus planos, com o seu objetivo, né? Torre B8. Cadê? Torre B8 aqui. É que o cara vai tentar um contra-jogo, né, gente? Ó, tentar tomar o cara aqui, tentar infiltrar, invadir com a dama, alguma coisa ele tem que tentar aqui, né? Sei lá. Aqui fala o seguinte. Se as pretas tomam D4, troca seus danos, ó, dama por D4, E por D4, bispo C8 e torre por D5, ganha o peão. Ah, mas eu tomo aqui. Não, que cai. Do mesmo jeito, as brancas ganham o peão. Infiltrou a torre na sétima, né? Aí acabou a graça. Acabou a festa. Então, cadê? Tava assim, né? Dama tava aqui. Dama aqui. Torre aqui. Isso, tava assim. Se por um acaso a dama vai para B7, dama C5, A4, e aí B5, e vai romper, vai cair com tudo, cara. Não posso tomar porque tá cravado, ó. Se tomar aqui, toma a torre, dama toma, torre toma e ganha uma peça. Então, cara, tá difícil para as... Olha, é triste, gente. Tá difícil para as pretas aqui, viu, cara? Tá difícil para as pretas. Então, por isso que ele jogou aqui, deixa eu ver, é torre B8, né? Torre B8, isso. Jogou torre B8, A3, segurou aqui, ó. Protege o peão B é muito importante, tá? É o peão B que vai render, vai botar o preto de joelho, ó, na cara. Torre A7, salva o peão A, pelo amor de Deus, aqui, né? Por que a torre, pessoal? Porque se o cara tentar com o bispo proteger, ó, porque ele já tirou uma torre da defesa, né? Porque se o cara protege de bispo, o que acontece? Toma. De novo, ó. Toma. As torres não estão coordenadas. Ó, ganha de novo o peão. Tomou. Pimba. Vai levar o peão para casa e infiltrar a torre na sétima. Com ameaça de mate. Né? Então não, com bispo não, gente. Com bispo não, tá? Então deixa eu voltar aqui, tava assim, né? Tava como isso aqui? Deixa eu ver como é que tava. Torre A7. Ele protegeu com a torre, então. Agora aqui, deixa eu ver quanto que tá esse vídeo aí, pessoal. Beleza, tá. Esse vídeo vai ficar longo já, mas já tá no finalzinho. Deixa eu ver. Tá no final.
Essa posição agora ela tá madura, né? Para as brancas. Você conseguiu o que você queria. Nesses pontos da partida, pessoal, agora que você começa a procurar por táticos, tá? Pensa sempre o seguinte, porque agora você amadureceu a posição tá do jeito, tá esperando pra você dar uma cacetada no cara. É agora que você tem que procurar por tático. É aquela coisa assim, você vai começar a imaginar assim, ó, cada lance do meu adversário é um erro. Sabe quando você vai fazer puzzle no chess.com, no Lichess? O cara faz um lance, ó, encontra o melhor lance para as brancas. É isso que a gente pensa. Fala, ó, o lance que o cara fez aqui é um erro. Por que que é um erro? Aí você começa a procurar por tático. Quando a posição amadurece, é aí que você tem que parar um pouco e você vê se vai estar com um tempo legal no relógio, você começa a analisar a posição. Procurar por tático, por golpe, tá? E tem um tático aqui que ganha um peão, cara. Tá? Qual que é o tático? Torre por C6. Simples. Torre por C6 aqui, ó. Por quê? Torre por C6 ganha o peão. Porque, ó, primeiro que se toma aqui, cai a torre. E você levou o peão. Troca as torres e levou o peão, tá? Então, é o tipo de coisa que você tem que procurar. Ó, as torres não estão coordenadas. Isso é um perigo. Por isso que foi jogado pelas brancas. Já levou um peãozinho para casa. Tomou, né? Vai fazer o quê? É o que aconteceu. Tomou, dama retomou, tá? E a torre agora, o cara jogou aonde? Torre A8, tá? Voltou. Por quê, gente? Ó, porque agora o cara vai tentar dar uns cheque, cravar, né? Só que a dama, o que acontece? Ela volta para C5. Não dou. Quero a casa. Não dou, cara. Olha que legal. A dama, ela cara, não deixa entrar. Você tampa. Isso aqui é uma porteira que você vem, não vai entrar não, infeliz. Não deixo. Dama foi para B7, tá? Agora o cara não pode trocar as damas, pelo amor de Deus, né? A chance de ganhar dele é com dama no tabuleiro. Porque, de qualquer forma, gente, se o cara troca as damas, ó, aqui no caso, ele tá com dama tá com a dama aqui, né? Aqui, desculpa. Se o cara troca as damas, ele vai perder mais um peão, porque ele tem que abandonar ou o peão A ou o peão D, tá? Vamos supor que toma aqui e torre toma. Aí, sei lá, rei F8. E aí? Como é que você faz? Tá ameaçando tomar aqui, cara. Ó, toma aqui, que tem 2 atacantes e uma defesa. Vai tomar. Porque a torre tá atacando os 2 peões. Ah, mas e se eu defender aqui, cai aqui. Sem problema. Torre de bispo, do jeito que você achar melhor. Então é bacana isso aqui. Para as pretas, de jeito nenhum. Então o cara voltou, tá? Voltou para B7. É isso mesmo? Voltou para B7. Rei F2. Por quê? Não só para segurar os peões aqui da ala do rei, mas também para centralizar mais o rei. Se as damas forem trocadas aqui, ó, o cara jogar um finalzinho, o rei dele já tá melhor, tá mais centralizado, né? Vai avançar os peões, vai comandar. H5 pelas pretas, né? Não tem muito o que fazer. Bispo E2, tá? Já segurou, já protegeu bem agora o rei aqui, ó. Já fez um escudinho, né? Quando a posição se abrir, tá tranquilo. G6. Cara, olha só como que o preto tá amarrado, porque tem que defender os 2 peões, cara. Tá de babado os 2 peões. Dama D6.
pelas pretas, pelas brancas, desculpa. E agora o que o cara fez? Atacou mais uma vez, ó. 1, 2, 3. Atacou o peão A uma terceira vez. E outra coisa, vagou a casa, tá? Vazou. Futuramente, a torre quer infiltrar na sétima, ó. Rápido. Isso aqui acontece muito rápido, tá? Dama C8, tá? Não dá para segurar todos os peões, por quê? Se o cara protege mais uma vez aqui, cai esse. E sei lá, se... né? Não tem como segurar os dois peões. Então o cara jogou Dama C8, isso. Olha que maldade, ai, desgrama, né, cara? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer aqui. Dama B7, voltou. Tá imobilizado as pretas. H4. Agora acabou, cara. Porque esse aqui não pode se mexer, porque cai o bispo. É o que protege o bispo. Agora esse cara aqui vai sofrer. Não pode mexer, porque ele toma. Campeão. Acabou. É o famoso um peão que para dois, né? Nesse caso para três, porque tem um bispo aqui, tá? Mas nesse caso aqui é um peão que para dois. Olha, ele impede um e esse aqui não avança. Então aqui acabou, cara. Olha que tristeza isso aqui. A5, tá? Por quê? Vai tentar abrir a coluna C. Desculpa, vai tentar abrir a coluna A, tá? Sei lá, toma, abre a coluna A para torre, né? Jogou um A5 aí. Torre veio para C7. Nossa, Deus amado. Veja que aqui a dama preta só tem uma casa. Uma casa só. Aqui. Dama B8. É a única casa que tem, ó. Olha aqui, gente. Olha, analise isso daqui. Vocês queriam estar jogando isso aqui de branca ou de preta? Não preciso nem perguntar, né? Veja aqui, ó. A casa C5 é do branco. A coluna C é das brancas. A sétima fileira é das brancas. A sexta fileira é das brancas. Tá? Olha que coisa. Que lindo, né? A coluna D é das brancas, por bem ou por mal. Então, né? Dama B8, única casa. E aí veio B5. Agora, o cara achou que o boi foi dormir, que o boi ia dormir, né? Que ele ia tomar e ia facilitar a vida. Só que o que o cara fez aqui? O que a Rubinstein fez? Tá bom, eu vou criar mais um problema, mais um BO para você. Pronto, criou um peão passado. Tudo que o preto queria, numa hora dessa, é um peão passado. Falei para vocês que ia ter de tudo nessa partida, né? A4, tá? Por quê? Porque ó, não tem, a torre também não tem essa casa, né? Tá difícil. Então ele avança, dá mais uma casa para a torre. Essa torre precisa respirar. B6. Qual que é a ameaça aqui? B7, né? B7, torre A7, C8 cheque. E aí, né? Toma com outra dama. Então, inclusive, gente, eu vou até pegar dama extra porque vai precisar aqui. Até deixar ela no jeito. Então, o B6 veio com essa ameaça. Torre A5, tá? Mas, depois de o inevitável B7, as pretas abandonaram. Por quê? A ameaça é clara, né? Torre C8 cheque, vai ganhar, né? Vai tomar aqui, tem que tomar e vai promover duas damas, né? Não tem muita não, né? Não tem nenhuma escapatória contra isso, tá? Vamos ver
que daria para fazer? Se dá para fazer alguma coisa? Rei G7 ou dama E8, desculpa, dama E8 ou dama A7, será que dá? Tem algum jeito de escapar disso daqui? Não. Ó, rei G7, gente, cheque, vai ganhar a dama. Nossa, mas como vai ganhar a dama? Como que vai ganhar a dama? Rei G7, torre por F... Ah, desculpa, aqui, ó. Perdão, confundi. Se joga esse, cheque. Né? E aí ganha a dama, né? Tem que tomar aqui, ou toma de bispo. Acabou. Ganha a dama. Então, alternativa A não dá certo. Vamos ver a alternativa B. O quê? Dama E8. Dama E8. Dama B6. Ganha a torre, né? Por quê que vai ganhar a torre? O que tem para fazer aqui? Ameaça é essa. Tomou. Ganha uma torre. Deixa eu ver, é isso mesmo? Vamos fazer de novo aqui, ó. Vou fazer de novo. Tava aqui, né? D6. Se o cara jogar uma dama E8, é isso mesmo, dama B6. É isso aí. É isso mesmo. E se o cara jogar dama A7? Dama A7. Dama D8 cheque, rei G7. Promove. Pronto. Fica com duas damas no tabuleiro. Toma. Acabou, né? Acabou. Então aqui, ó, ele dá um texto aqui para nós no final que fala assim, ó, gente, essa partida inteira é um exemplo memorável da exploração sistemática de uma vantagem posicional, né? Veja que a maneira que a casa de C5 foi controlada, foi usada pelas brancas como uma casa ativa para colocação de peças. Você vê? Veja, gente, que ó, parou torre nessa casa, bispo nessa casa, cavalo nessa casa, dama nessa casa, para ocupar a casa de C5. Então tudo isso contribuiu, cara, para as brancas finalizarem o jogo com maestria, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí também, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se eu deixei de ver alguma coisa também interessante, coloca aí, ô Gão, aqui você perdeu, ó, aqui tinha um mate, cara, aqui tinha um negócio legal. Deixa aí, eu gosto quando vocês comentam, porque às vezes eu tô concentrado numa coisa aqui, numa linha, e eu não vejo o resto, né? Porque a gente tá gravando, eu tô concentrado numa coisa só. Mas vocês que estão assistindo estão mais ligados, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí. Desculpem a demora. Papai ama vocês. Um beijo em vossos corações.